Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, basta clicar no ícone do livro que fica aqui embaixo e ativar o sininho para que você se inscreva no canal e também receba as notificações dos vídeos que constantemente são disponibilizados aqui para os senhores. No vídeo de hoje nós vamos continuar a análise da cognição. Nós já vimos no que consiste a cognição, a diferença entre cognição e execução. Rapidamente recordando, cognição é a atividade intelectual do juiz, consistente na análise de alegações e provas, com a finalidade de formar o convencimento para que ele preste jurisdição. Ao passo que a execução, a atividade executiva, tem como finalidade precípua a ideia de satisfação, atos concretos destinados à materialização do comando emergente de um título executivo. Então a distinção básica é que a cognição seria algo abstrato, ao passo que a execução seria algo concreto. Bom, eu quero tratar no vídeo de hoje com os senhores a classificação da cognição. A doutrina costuma classificar a cognição tanto do ponto de vista horizontal quanto do ponto de vista vertical. Do ponto de vista horizontal, a classificação da cognição leva em consideração as alegações que podem ser formuladas. Então são dois os objetos importantes para fins de cognição: alegações e provas. A classificação horizontal toma em conta as alegações. E nesta classificação nós temos duas espécies. Podemos falar em cognição plena ou cognição limitada. Do ponto de vista das matérias alegáveis, a cognição, em regra, ela é plena, ou seja, podem ser alegadas qualquer matéria. Excepcionalmente, no entanto, o ordenamento processual pode limitar as matérias a serem alegadas em juízo. Essa é a cognição limitada. Para que nós tenhamos uma cognição limitada, é necessário que haja previsão expressa em lei. Nós veremos em outros vídeos que a definição de procedimentos especiais considera-se procedimento especial todo aquele que é distinto do procedimento comum. E como a regra é a cognição plena, ou seja, no procedimento comum a cognição é plena, uma das formas de se criar procedimentos especiais, uma das formas de se diferenciar, portanto, um certo procedimento a ser criado do procedimento comum é justamente limitando as matérias alegáveis, a limitação na cognição. Então, por exemplo, a ação de inventário e partilha só se admite discussões jurídicas, alegações jurídicas a respeito das questões sucessórias. Um outro exemplo, as ações possessórias. Só se admite discussões a respeito das questões possessórias e questões conexas. Indenizações decorrentes da possessória também são admitidas. Mas é vedado expressamente discussões a respeito de propriedade. A lei veda essa discussão. Então nós temos basicamente dois tipos de limitação. É possível que o ordenamento jurídico determine uma única matéria a ser discutida, é o que se passa na ação de inventário e partilha, só se admite discussão a respeito das questões sucessórias e nada mais. Ou nós podemos ter uma limitação menor. Se admite uma discussão mais ampla e uma restrição menor. Não pode discutir questões relacionadas à propriedade, como no caso da ação possessória. Mas pouco importa. Seja a limitação maior ou a limitação menor, há limitação. Então, do ponto de vista horizontal, as matérias alegáveis, a cognição pode ser plena, que é a regra, ou limitada, que é a exceção, e pressupõe, por conta disto mesmo, previsão expressa no ordenamento. E com isto, com a previsão expressa no ordenamento, nós teremos a formação de um procedimento especial. Tá certo? Bom, do ponto de vista da classificação vertical, nós tomamos em conta as provas. Ou seja, o quanto que o juiz
ao proferir uma decisão, deve se imiscuir nas provas apresentadas. E nessa classificação nós temos 3 espécies. A cognição pode ser exauriente, a cognição pode ser sumária ou rarefeita. A regra é que a cognição seja exauriente. Cognição exauriente é aquela formada através de um juízo de certeza. Quando a gente fala em juízo de certeza, isso significa dizer que foram eliminadas todas as dúvidas. Para que seja eliminada todas as dúvidas, é necessário que você analise todo um cabedal, um amplo cabedal de provas. Você analisou todas as alegações e as provas consistentes àquelas alegações, formou a certeza. Então esta é a regra e do ponto de vista vertical, é o quanto que o juiz tem mais que se imiscuir nas provas, portanto, para que ele possa proferir decisão. Esta é a regra. Tradicionalmente é quando o juiz proferirá sentença, lato sensu, a decisão final que tem potencialidade de se tornar definitiva no processo. Uma outra espécie dessa classificação é a cognição rarefeita. Na cognição rarefeita, a cognição sumária primeiro. Antes da exauriente vem a sumária. Então, a exauriente, depois a sumária. Na cognição sumária, o juízo ele analisa menos provas um pouco. A cognição sumária ela é proferida com base em um juízo de probabilidade. Então ele não tem certeza. O juiz não tem certeza, mas ele profere a decisão porque lhe parece provável aquilo que ele está a decidir. Essa é a espécie de cognição proferida nas tutelas provisórias de tutela antecipada. Exige-se um mínimo de prova do que está sendo decidido, mas o juiz não precisa ter certeza. Ele profere a decisão porque aquilo lhe parece provável. Estamos diante de uma cognição sumária. E temos uma outra espécie de cognição que é mais frágil ainda. Ou seja, o juiz precisa ter uma análise mais superficial ainda quanto às provas. E aí, quanto mais excepcional for para que o juiz possa proferir decisão, é mais excepcional ainda. Esta é a espécie da cognição rarefeita, e o próprio nome ajuda. Cognição rarefeita significa que a análise foi muito pueril a respeito das provas. E eu lembro que essa classificação toma em conta as provas. Na cognição rarefeita, a decisão ela é proferida com base não em um juízo de certeza, como na exauriente, também não porque algo lhe parece provável, como na sumária, mas com base em um juízo de verossimilhança. E o que significa verossimilhança? Uma mera aparência de verdade. O juiz pode vir a proferir decisão só porque algo lhe parece verdade, nem porque é provável, e ser provável é mais robusto do que parecer verdade, nem porque ele tem certeza. Essas decisões que o juiz profere porque parece verdade, a cognição rarefeita, são próprias da técnica de tutela cautelar, tá certo? Então, nós vimos a classificação do ponto de vista horizontal, plena ou limitada, e a classificação do ponto de vista vertical, exauriente, sumária e rarefeita da cognição, tá certo? Nos próximos vídeos nós veremos mais considerações a respeito da tutela cognitiva e também do procedimento comum. Fiquem todos com Deus, até uma próxima, ajudem a compartilhar o vídeo aí, se gostaram, dê um like, se inscrevam no vídeo e até uma próxima. Fiquem todos com Deus.